Beatriz, sou professora de matemática e eu fiz esse vídeo para mostrar como que a gente opera com a notação científica, tá? Mas antes de eu falar sobre as operações, eu quero falar o que é a notação científica e para que ela serve, quais são as restrições que nós temos com relação aos termos que compõem uma escrita em notação científica, tá? Então vamos lá. Vou ler um texto aqui, ó. O texto diz o seguinte: cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, NASA, revelaram que a colisão de nossa galáxia, a Via Láctea, com a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, é inevitável e acontecerá daqui a cerca de 4 bilhões de anos. Essa previsão ela foi possível graças a medições realizadas pelo telescópio espacial, que monitora o movimento de Andrômeda, localizada a 2,5 milhões de anos-luz daqui. O ano-luz é uma medida de comprimento, muito usada pelos físicos, que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano e que equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Bem, o que eu quero mostrar com esse texto? Vocês conseguem perceber que existem números aqui muito grandes? Por exemplo, 4 bilhões de anos, 2,5 milhões de anos-luz e 9,5 trilhões de quilômetros. São esses grandes números que nos levam a escrever os números em notação científica. Tanto números que sejam muito grandes, quanto números que sejam muito pequenos. Porque a forma de escrever fica muito mais fácil de interpretar ali aquele número, tá? Então, eu vou mostrar para você agora como que você pode escrever, por exemplo, o 4 bilhões de anos, que é mostrado nesse texto aí, tá bom? Então, vamos lá. 4 bilhões de anos. Então, eu tenho 4 bilhões. O que nós fazemos? Nós precisamos lembrar da ideia de classes, né? Então, aqui, ó, estou na classe de unidade simples. Depois eu vou para a classe dos milhares. E agora eu vou para a classe dos milhões. Por último, estarei aqui na classe dos bilhões. Então, são 4 bilhões, certo? Então, essa é a forma da gente escrever 4 bilhões. Esse aqui, pessoal, é o nosso número, tá? Como escrever esse número em notação científica? Bem, a vírgula desse número está aqui. Nós vamos contar quantos algarismos, né, nós iremos passar com a vírgula indo para a esquerda. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora, a posição da minha vírgula ela vai ficar aqui, tá? Então, aqui eu tenho 4 vezes 10 elevado, no caso, a 9, sendo o 9 um expoente positivo, né? A notação científica é uma forma de você escrever o número como produto de um coeficiente com uma potência de base 10. E o expoente da sua potência, ela pode ser tanto positiva quanto ela pode ser negativa, tá? Isso vai depender se você vai com a vírgula para a esquerda ou se você vai com a vírgula para a direita. Só que existem algumas coisas que são importantes na notação científica e muitas vezes confundem os alunos. Eu vou escrever aqui para você essas coisas que são importantes, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho conteúdo, né? Notação científica. Pronto. Bem, na notação científica, eu tenho o meu coeficiente A multiplicado pela minha potência de base 10. Isso é uma potência de base 10, tá? Então, disso aqui, nós temos algumas nomenclaturas. Quais são elas? Bem, o nosso A
O A aqui, ó, é o nosso coeficiente, certo? O 10 é a nossa base e o N é o nosso expoente. Pessoal, o N também indica a ordem do seu número, tá bom? E é muito importante a gente saber identificar a ordem do número, principalmente quando a gente for falar das operações com notação científica, tá? Então vamos lá, para aquilo que eu disse para vocês que é muito importante, que são as restrições com relação aos termos que nós temos aqui. O A. O A, pessoal, o A é um número que pertence ao conjunto dos números racionais. E outra coisa com relação ao A, certo? O A, ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, aqui. Então, o 1 é menor ou igual que A, que é menor do que 10. Além disso, nós temos também o N. O N também tem uma restrição. O expoente N, ele precisa pertencer ao conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Ele precisa pertencer ao conjunto dos números inteiros, tá? Então, a gente precisa sempre prestar atenção nisso, nessas restrições que tem na notação científica e que eu vejo muitos alunos se confundirem, tá bom? Bem, então vamos lá. Viu aqui? O 4, por exemplo, é o nosso coeficiente. Ele está entre 1 e 10, tá vendo? O 9 é o nosso expoente e o 9 pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, é por isso que esse número que eu escrevi para vocês é um número escrito em notação científica, tá bom? Tá, agora eu vou fazer para vocês um exemplo diferente, né? Agora eu vou fazer um exemplo diferente. Vamos lá. Exemplo. Nesse exemplo, a gente precisa transformar a medida, transforme a medida zero vírgula zero zero 14 metros quadrados em notação científica. Veja, esse número aqui que a gente vai ter que transformar é um número muito pequeno. Então, a gente vai ter que ir com uma vírgula para a direita, né? Como a gente vai ter que ir com uma vírgula para a direita, o nosso expoente ele vai ser negativo, tá? Então, olha só, vou escrever o número aqui embaixo. 0,0000014. Então, a minha vírgula está aqui, então eu vou para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, pessoal, esse número aqui, eu vou escrever ele como 1,4 vezes 10 elevado a menos 6, porque eu fui com a vírgula para a direita, tá bom? Então, meu expoente agora ele é negativo ali. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre como que a gente vai operar com esses números em notação científica. Então, a gente vai ver as operações aqui, tá bom? Então, bora lá. Então, eu vou escrever as operações aqui, tá?
As primeiras operações que a gente vai ver são a adição e a subtração. São essas duas aqui, tá bom? E aí eu vou trazer dois exemplos, tá? Na verdade, eu vou fazer um exemplo. Por quê? A adição e a subtração, eles têm a mesma ideia. Então, é só você operar ali com os coeficientes. Vamos lá, vou colocar aqui da adição. 1,81, exemplo. 1,81 vezes 10 elevado ao cubo, mais, que é o sinal da adição, 4,67 vezes 10 elevado ao cubo. Como que eu faço a adição desses números? Antes de adicionar ou subtrair, você tem que olhar para isso aqui, ó. A ordem do seu número. Percebam que esses dois números possuem a mesma ordem. Como eles possuem a mesma ordem, você pode somar os coeficientes. Então, você pode fazer 1,81 mais 4,67 vezes 10 elevado ao cubo, tá bom? Então, aqui a gente tem 1,81 mais 4,67. Vou fazer aqui no meu cantinho, tá? 1,81 mais 4,67. 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 14. 1 mais 1, 2, mais 4, 6. 6,48. Então, a soma aqui é 6,48 vezes 10 elevado ao cubo. Essa aqui, pessoal, é a sua resposta da adição entre dois números que estejam em notação científica. A ideia da subtração é a mesma. Você vai olhar se tem a ordem, se tem a mesma ordem, tá? Se tiver a mesma ordem, você pode adicionar os dois números. Se não tiver a mesma ordem, você precisa transformar o número para que eles dois tenham a mesma ordem e você consiga operar com esse número. Mas vamos lá. Agora, nós vamos ver aqui a multiplicação e a divisão. Então, vamos lá. A multiplicação e a divisão. Bem, na multiplicação e na divisão, a gente não precisa se preocupar muito se eles têm a mesma ordem. Por quê? Porque o tipo de operação é diferente, tá bom? Então, vou trazer aqui o exemplo para nós. Exemplo. Vamos lá. Como exemplo, vamos fazer assim, ó. 5 vezes 10 elevado a 103, certo? Vezes vezes 3 vezes 10 elevado a 107. Vamos fazer esses dois exemplos. Esse produto aqui. Eu vou dizer que esse exemplo aqui é o exemplo 1, tá? Da multiplicação e divisão. O que você faz para multiplicar esses números? Você vai multiplicar os coeficientes, então você vai multiplicar 5 vezes o 3, vezes as suas potências, certo? Pronto. 5 vezes 3 é 15. 10 elevado a 103 vezes 10 elevado a 107, você vai conservar a base, que é a mesma, que no caso aqui a base é 10, e somar os expoentes, ó. 103 mais 107. Então, a gente tem 15 vezes
10 elevado a 210. Você acha que esse número aqui está em notação científica? Esse número ele não está em notação científica. Por que esse número não está em notação científica? Porque o coeficiente não está entre 1 e 10. Então, para isso, a gente tem que fazer o seguinte: escrever o número 15 de modo que o coeficiente esteja entre 0, 1 e 10. Então, a minha vírgula, vou colocar aqui um anexo, tá? 15. A minha vírgula está aqui, então eu vou para a esquerda, ó. Vou para a esquerda. Então, no lugar do número 15, a gente escreve 1,5 vezes 10, como a gente foi para a esquerda, elevado a 1, vezes 10 elevado a 210. Portanto, nós temos 1,5 vezes, conserva a base e soma os expoentes. Então, a gente tem 1,5 vezes 10 elevado a 211. Agora sim, agora você tem aí o número escrito em notação científica. Vou colocar a igualdade aqui, aqui também. E essa aqui, pessoal, é a nossa resposta final, tá? Em notação científica, não se esqueçam. Agora a gente vai ver a divisão, que no caso vai ser o nosso exemplo 2. Então, aqui a gente vai ver a divisão. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Então, vamos lá. Exemplo 2. Exemplo 2. Imagina, pessoal, que nós quiséssemos dividir o número 21 vezes 10 elevado a 8 pelo número 7 vezes 10 elevado ao cubo. Você não precisa ter a mesma ordem na divisão, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, tudo bem? O que você vai fazer aqui? Você vai dividir coeficiente com coeficiente, então você tem 21 dividido por 7 vezes a divisão entre as potências, 10 elevado a 8 e 10 elevado ao cubo. Então, eu tenho 21 dividido por 7 é 3, então 3 vezes. No caso da divisão de potências, a gente conserva a base e subtrai as potências, olha. Então, eu faço 8 menos 3. Então, isso é igual a 3 vezes 10 elevado a 5. Olha, esse número a gente já está escrito em notação científica, ó. Que legal. Então, a gente não precisa mexer nele, não. Tá ali certinho no lugar dele, tá bom? Agora, nós vamos ver outras operações. No caso, agora, a gente vai ver a operação de potenciação e radiciação. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vou apagar aqui. Agora, a gente vai fazer potenciação. Potenciação e radiciação. Então, a gente vai ver isso aí, certo? Bem, no caso da potenciação e radiciação, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar, sabe o que? As propriedades, as operações com potência, né? E radiciação. O que acontece? Você também não precisa se preocupar com a ordem do número, tá? Vamos pensar o seguinte. Imagina, vou colocar um exemplo aqui. Exemplo 1 de novo, só que agora da potenciação. Imagina que nós quiséssemos resolver, por exemplo, a raiz
cúbica de 8 vezes 10 elevado a 9. Imagina que a gente quisesse resolver isso aqui, certo? O que a gente vai fazer aqui? Bem, olhando para as propriedades de radiciação, nós temos que isso aqui é igual a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 10 elevado a 9. Ou seja, o 8, pessoal, o que vocês precisam fazer? Fatorar o número 8. Professora, como que fatora? 8, vou dividir por 2. 8 por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Acabei de fatorar um número, 8 em números primos. 2 ao cubo. Então, eu tenho raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 10 elevado a 9. Para eu tirar da raiz, o que eu faço? Eu escrevo a minha base e divido a minha potência pelo meu índice. A mesma coisa aqui. Conservo a minha base e divido a minha potência pelo meu índice. Então, eu tenho 2 elevado a 3 dividido por 3 é 2 elevado a 1. Vezes 10 elevado a 9 dividido por 3 é 10 ao cubo. Portanto, a radiciação aí, né, desse número é 2 vezes 10 elevado ao cubo. E aí, a gente chegou aqui, ó, no resultado final. E esse número está em notação científica. Essa é a melhor parte. Vamos lá. Potência é um exemplo que a gente usa a potenciação. Vamos lá para um exemplo que a gente usa. Exemplo 2. Exemplo 2. Vamos lá. Imagina que a gente quer calcular, por exemplo... Deixa eu pensar. Imagina que a gente quer calcular, por exemplo... 7 vezes 10 elevado ao cubo. Isso tudo elevado ao quadrado. Como que a gente resolve isso? Usando as propriedades de potenciação, a gente vai escrever 7 elevado ao quadrado vezes 10 ao cubo elevado ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Potência da potência. Quando a gente faz potência da potência, o que a gente precisa fazer? Multiplicar os expoentes. Então, eu vou fazer 10 elevado a 3 vezes 2. Então, eu tenho 49 vezes 10 elevado à sexta potência. Esse número está em notação científica? É claro que esse número não está em notação científica, porque o coeficiente aqui, ó, não está entre 0, não está entre 1 e 10. Então, eu preciso reescrever o número 49, escrever em notação científica. Vou fazer um anexozinho aqui. 49. A minha vírgula não está aqui? Eu vou para a esquerda, uma casa. Então, eu tenho 4,9 vezes 10, como eu fui para a esquerda, elevado a 1, vezes 10 elevado a 6. Ou seja, 4,9 conserva a base e soma os expoentes. Isso é igual a 4,9 vezes 10 elevado à sétima potência. Agora sim, seu número está escrito aqui em notação científica. Tudo bem? Bem, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar. Eu vou colocar outros vídeos com resoluções de notação científica, caso você ainda tenha dificuldade em resolvê-los, tá bom? Ó, beijo, obrigada pela atenção. Tchau!